Bom dia, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vim aqui compartilhar com vocês uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração durante o estudo que eu estava fazendo. E está ali em Atos capítulo 2. A gente sabe que Atos capítulo 2 é a parte que os discípulos são batizados pelo Espírito Santo, né? Eles estão ali em oração, reunidos, esperando o Espírito Santo ser enviado por Jesus, que ele havia prometido. Mas a gente vai um pouquinho mais à frente do texto. A gente vai falar ali a partir do versículo 22. Lá em Atos 2, versículo 22, diz assim: Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecido de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Uau, que forte, hein? Jesus realmente ele foi o Salvador. Não tinha como se cumprir tantas profecias em tantas épocas diferentes se realmente não fosse ele. Mas ainda assim, o povo não acreditou. O povo que ele veio para trazer essa mensagem da chegada do reino de Deus não acreditou que ele era o Messias. Tanto é que planejaram e conseguiram acusar ele falsamente até que ele viesse a ser assassinado, né? Então é justamente aqui que a gente vai conversar. Jesus, ele operou milagres, maravilhas, ele andou entre os seus, ele trouxe a mensagem de boas novas, ele trouxe a mensagem de salvação, para que as pessoas se arrependessem de seus pecados e elas viessem a viver uma vida segundo o agrado de Deus. Mas os sacerdotes, os fariseus, eles não aceitavam essa mensagem. Eles tinham um coração muito endurecido. E eles mesmos planejaram a morte de Cristo. Olha que doideira, cara. Jesus veio para trazer a mensagem de salvação e os líderes religiosos que ensinavam aquilo que Jesus veio trazer como revelação, eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Tanto o ódio deles era tanto que eles planejaram a morte de Cristo. E para isso, eles usaram de muitas artimanhas para poder conseguir esse feito. A primeira delas foi subornar um dos discípulos de Jesus com dinheiro. E um dos discípulos de Jesus, um dos caras que andou com ele, que aprendeu com ele, inclusive era o cara que era o tesoureiro, cuidava de todas as finanças ali do ministério de Jesus, né? Enquanto eles pregavam, viajavam, enfim. Foi esse cara que traiu Jesus por dinheiro. Um cara que andou junto com ele. Então, aqui a gente já tem uma lição. O fato de você ir na igreja, falar que é cristão, porque também virou moda, né, dizer que é cristão, não significa que você realmente é fiel a Cristo. Não significa que você realmente conhece o coração de Deus. Eu gosto de uma frase que diz assim: não é porque você vai numa lanchonete que você é um sanduíche, que você ir na igreja te torna um cristão. Então, a gente precisa discernir isso. Hoje muitas pessoas se dizem cristãs, mas cristão, segundo o que a palavra fala, é aqueles que obedecem a Jesus, é aqueles que vivem como Jesus viveu. Só tem um tipo de cristão, aquele que é discípulo. Então, os discípulos, eles faziam aquilo que Cristo ensinou e direcionou. E esse Judas, que andou com ele, foi o que o vendeu por 30 moedas de prata, que foi subornado pelo sumo sacerdote. Olha que coisa, né? Então, o que aconteceu mais para que Jesus chegasse ao ponto de ser crucificado? Ele foi traído por um dos que andou com ele. Os líderes religiosos tramaram a sua morte, ou seja, eles não queriam de forma nenhuma sair do poder que eles estavam, não queriam reconhecer a divindade de Cristo. Os líderes religiosos contrataram falsos testemunhos para depor contra Jesus quando ele foi pego, né? Judas entregou ele, os soldados pegaram ele e levaram para Caifás, que era o sumo sacerdote.
e eles arrumaram falsos testemunhos para acusar Cristo. E quando Jesus foi questionado por Caifás se ele realmente era o Messias, o Filho de Deus, e ele disse: você que está dizendo, assim tu falou. E fala que quando eles encontrassem Deus, ele veria o Filho do Senhor sentado à sua destra. E aí eles ficaram irados, porque ele disse quem ele era. Ele falou a verdade, uma verdade eterna. E aqueles que têm o coração contra Deus, eles nunca vão aceitar a verdade eterna. Todos que têm o coração oposto a Deus, aqueles que não aceitam aquilo que o Senhor fala, vão se rebelar contra isso. E a partir desse momento, foi o momento assim que Caifás falou: pronto, ele blasfemou, a gente não precisa de mais prova, vamos levá-lo à crucificação. E aí enviaram, a partir desse momento, o povo que estava ali se irou e começou a cuspir em Jesus, esbofetear ele, a agredi-lo e xingá-lo, e enfim, e conduzir. O Caifás, ele não tinha autoridade e poder para crucificar ele, condenar, mas ele tinha legitimidade para levar essa causa para os líderes romanos, para que eles condenassem. Então mandou para Herodes, e aí Herodes viu que não era da patente dele resolver isso, e mandou para Pilatos. E Pilatos, quando recebeu Jesus, ele não viu pecado nele, ele não viu erro nele, ele não era para ser condenado. Então ele queria arrumar uma maneira de livrar Jesus daquilo. Estava perto da Páscoa, e ele levou Jesus para o povo junto com um outro condenado e falou assim: olha, por conta de estarmos próximos da Páscoa, a gente vai libertar um dos prisioneiros. Tem esse que Jesus se diz o Messias de vocês, o Rei dos Judeus, que não tem pecado, não foi encontrado acusação nele, e tem esse, que é o Barrabás, que ele era de um grupo chamado Zelotes, que era extremamente violento. Eles eram rebeldes, revolucionários, eles queriam libertar o povo judeu dos romanos, que naquela época eles estavam cativos do povo romano. Então ele era um criminoso de fato, e o povo começou a gritar: condena Jesus e solta Barrabás. Uau, olha que absurdo e ao mesmo tempo que forte isso. Alguns de vocês já devem ter assistido Paixão de Cristo, e aquela cena é muito forte. A gente até chora, porque fala: meu Deus, como que as pessoas vendo que Jesus operou milagres, operou maravilhas, ele só fez o bem, como que o próprio povo que recebeu isso estava condenando ele? Não tem explicação. E aqui é que tá. Nos dias de hoje, se Jesus estivesse aqui conosco, será que a gente não condenaria ele de novo? Será que a gente não teria crucificado ele outra vez? Talvez você esteja aí pensando: não, Jesus não. Mas deixa eu te falar. Jesus, ele nos ama de uma maneira incondicional. E o amor não é concordar com tudo que a gente faz. O amor é apontar o erro e cuidar. O amor é exortar e corrigir sem constranger a ponto de expulsar. Mas é um constrangimento que te faz transformar, que te provoca transformação de mente, de caráter, de comportamento. Então, quando Jesus ele é revelado a nós, se nós não tivermos o coração quebrantado para entender o que ele está falando, para poder aceitar aquilo que ele nos instrui, a gente vai se rebelar. Então, se Jesus viesse hoje, eu acredito que não seria diferente. Não seria diferente, a gente condenaria ele outra vez. Porque, apesar dele ser manso, humilde, de ele ser amável, ele também era justo, ele era reto, ele era verdadeiro. Era e ainda é. Mas o povo não queria isso. O povo queria continuar nos seus delitos, queria continuar nas suas falhas, nos seus pecados. E por isso eles condenaram a Cristo. Eles falaram: solta Barrabás, solta um criminoso, um cara que era revolucionário, que ele tinha cometido assassinato e diversas outras infrações. E falou: condena Jesus. Um cara que era
íntegro, que não tinha pecado, que não tinha falha, que tinha operado milagres e maravilhas. Por quê? Por conta do ódio que tinha brotado no coração deles por não aceitar a verdade. Agora presta bem atenção nisso. Continuando aqui em Atos 2, Pedro vai e relata isso que aconteceu, né? Nesse período aqui, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e ascendido aos céus. E aí Pedro vai e fala para o povo judeu o que eles tinham feito. E aí o povo entra em desespero. O povo entra em desespero e fala, caramba, eles começam a cair em si, eles veem que eles mataram o Filho de Deus. Por causa do poder da pregação de Pedro e do esclarecimento que o Espírito Santo deu àquele povo quando Pedro estava pregando. E aí o povo desespera. E eles perguntam, irmãos, o que faremos? E aí Pedro vai e fala, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então essa promessa também é para você que está longe, para você que não conheceu, para você que se rebelou contra a verdade de Deus. Eu também me rebelei contra a vontade de Deus. Eu também relutei por muitos anos, porque eu preferia continuar pecando, eu preferia continuar apegado às minhas vontades, aos meus prazeres mundanos e carnais. Porque eu não enxergava Deus como sendo bom, eu enxergava Deus como sendo um cara mau, que queria me corrigir, que queria me castigar. E eu me rebelei contra essa verdade sem conhecer. E hoje, o que eu trago aqui como mensagem para você é um convite de arrependimento, um convite de renovo, um convite de vida em abundância. Mas o que é essa vida em abundância, Mateus? O próprio Jesus fala isso pra gente, lá em João 10:10. Ele fala que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. E o que seria essa vida em abundância? Essa vida em abundância seria justamente aquilo que nos preenche no eterno, aquilo que nos preenche, aquilo que nos dá felicidade, completude, aquilo que nos motiva, aquilo que nos move, aquilo que, apesar de problemas e circunstâncias, a gente não fica abatido. E essa vida em abundância, ela não fala daquilo que é terreno, daquilo que é natural, de coisas, mas fala daquilo que é eterno. Lá em Gálatas 5:22 fala justamente dessa abundância. O fruto do Espírito Santo. Olha o que é o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, felicidade, mansidão e domínio próprio. Então, o fruto do Espírito Santo são essas 9 características. E eu te pergunto, será que se a sua vida hoje tivesse mais amor, mais paz, mais mansidão, mais domínio próprio, você teria uma vida em abundância? O que é que está faltando para você hoje? Deixa eu te contar um negócio. Não importa o que esteja faltando para você hoje. As coisas, o dinheiro, o conforto, pode amenizar isso que você está sentindo, mas não vai resolver. Aquilo que só o Senhor tem para nos oferecer, aquilo que é eterno, é o que vai nos curar e nos sarar permanentemente. Já percebeu quantas vezes a gente busca refúgio em coisas, em situações, em outras pessoas, e parece que é uma sede que só te deixa com mais sede. Você busca saciar essa sede, você sacia por um tempo, mas depois essa sede vem ainda maior. Esse vazio é ainda maior. E isso que Cristo tem para nos oferecer é o que realmente vai saciar a nossa sede, matar a nossa sede. Ele mesmo nos disse que aquele que se alimentasse de Cristo, aquele que comesse da carne dele, jamais sentiria fome de novo.
e aquele que bebesse da fonte dele jamais tornaria a ter sede. E isso ele fala de comunhão. E ele não... Olha o contraponto, uma comunhão. Comum união. É ser um com Cristo. Não é apenas andar com ele como Judas andou e traiu. Como talvez você esteja fazendo agora, que só está andando com ele, mas está traindo ele todo dia. Talvez como eu fiz algum tempo, ou melhor, por muito tempo da minha vida, que eu dizia que conhecia, mas que eu estava muito distante, eu não conhecia, não sabia. Eu era como um fariseu religioso, que não aceitava sair do posto do domínio da minha vida, da minha religiosidade, não aceitava a verdade de Cristo e matava ele toda vez que eu tinha oportunidade. O convite que eu te faço é: se arrependa. Se arrependa, porque é chegado o reino de Deus. E eu estou falando isso com muito amor para você. É chegado o reino de Deus. Essa vida em abundância que ele oferece é muito maior e muito melhor do que tudo que você experimentou, tudo que você pode experimentar, tudo que você já imaginou. Arrependa-se. É chegado o reino de Deus. Aquilo que o Senhor tem para a tua vida é muito melhor, é muito maior do que você pode imaginar. A palavra do Senhor fala que olho algum já viu, ouvido nenhum ouviu, olho algum já viu e mente nenhuma enxergou aquilo que Deus tem para nos dar. Eu não estou lembrado exatamente como é, mas olha a profundeza disso. Olho algum já viu, ouvido algum já ouviu aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Então, se você acha que o Senhor é grande, não se preocupe, porque o tanto que você acha que Ele é grande, Ele ainda é muito maior. Se você acha que o Senhor tem poder para te restaurar, para te curar, pode ficar tranquilo, porque Ele tem poder para fazer isso e muito mais. Mas Ele te faz um convite. Venha até mim. Venha até mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu jugo é leve, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O Senhor falou que todos aqueles que viessem a Ele, de modo algum Ele os lançaria fora. E a gente acabou de ler isso. Olha o que Pedro falou, eu vou repetir para que você tome essa decisão agora, para que você decida mudar a sua vida agora para sempre. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. E Ele te chama agora. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar maravilhosamente bem o nosso dia. Senhor nosso Deus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela saúde, pela vida, pelo Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia que mais uma vez nos alcançou. Jesus, eu te peço para que todo aquele que esteja vendo esse vídeo, ouvindo essa mensagem, seja tocado por Ti, Espírito Santo. Que Tu, Pai, os convença, que Tu, Pai, os mostre aquilo que é eterno, a verdade que cura, salva e liberta. Pai, nós confiamos em Ti. Nós sabemos que grandes coisas o Senhor fará através das nossas vidas. E nós nos entregamos agora, de corpo, mente, alma e espírito, inteiramente ao Senhor. A nossa vida é Tua, Pai. E eternamente seremos fiéis a Ti. E todos os dias nós glorificaremos o Teu nome. Aceita, Pai, o nosso perdão. Aceita, Jesus, a nossa pequenez, as nossas misérias, Pai. E glorifica elas em Teu nome, Jesus. Pega tudo isso, Pai, e usa para glorificar o Teu nome. Nós nos entregamos a Ti mais uma vez, Senhor. Que esse dia seja abençoado, Pai. Que esse dia seja diferente. Que nós passemos a Te conhecer, Jesus. É o que Te pedimos. Por fé Te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Deus é bom.
Tenha um dia abençoado, meu querido. É chegado um novo tempo. É chegado um novo tempo. Você vai viver um novo com Cristo. Se você não conhecia, seja bem-vindo. Se você não conhecia, seja bem-vindo. E se você já o conhecia e estava distante, seja bem-vindo de volta. O Senhor, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, a gente está acabando de começar o dia e mais uma vez as misericórdias do Senhor estão se renovando sobre a tua vida. Não se esqueça disso. Jesus te ama. Até mais.